Oi, meus amores! Vocês estão bem? Eu espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje a gente vai ter um vídeo mais conversinha, tá? Porque eu vou falar sobre entrevista de emprego. E especificamente como foram as minhas, tá? É bom que vocês já usam como base para de vocês, porque as minhas foram bem completas. Teve várias etapas. Algumas a gente sabe que diferem, né? Depende da empresa e depende do cargo também. A empresa, ela decide o que vai ser melhor para ela identificar as suas competências para aquele cargo, né? Ela que decide isso. E decide as etapas que tu vai ter que passar para ela saber que você tá pronto ou preparado para assumir aquela vaga de emprego, né? Então, a gente sabe que vai diferenciar e vai ser diferente de uma vaga para outra, as dinâmicas e tudo mais, mas as que eu fui foram bem completinhas e eu vou falar para vocês como é que foi, para você já usar como base, caso você esteja se preparando aí para fazer uma entrevista de emprego, ou você esteja aí querendo saber como é que funciona para futuramente ir em uma, tá? Mas se você curte vídeos assim, gente, já deixa o like aqui embaixo, é muito importante para mim o seu like. Se não é inscrito, o canal ele é focado mais em beleza, mas eu faço outros vídeos assim sobre minhas experiências e sobre outras coisas também, né, pra dar uma diferenciada nos vídeos aqui do canal e tal. Então, se você curte, já se inscreve se não é inscrito, me ajuda a crescer esse canal, é muito importante pra mim também. E sem mais delongas, vamos começar. Então, eu já fui em duas, tá? Na primeira que eu fui, era de jovem aprendiz, eu até contei aqui no canal como foi minha experiência como jovem aprendiz, tem vídeo aqui, tá? Mas a primeira que eu fui foi como jovem aprendiz, para concorrer a uma vaga de jovem aprendiz no aeroporto. E na primeira que eu fui eu consegui, tá? Foi a primeira entrevista de emprego que eu fui na minha vida e felizmente eu consegui o emprego e tudo mais. Na segunda eu já não consegui o emprego, mas beleza, tá? Eu vou falar sobre as duas. Eu só fui em duas na minha vida inteira, mas eu sei que foram bem completas em comparação a outras que eu já vi as pessoas falando e tal, sabe? Então, beleza, vamos começar. O primeiro ponto é como vai estar organizado, né? Você e outras pessoas também, porque tem as dinâmicas, né? Que você tem que comunicar com outras pessoas que já trabalham na empresa, que às vezes são seus superiores, que são pessoas que vão lidar com você, estão trabalhando com você ali todos os dias. E também as pessoas que são seus concorrentes pela vaga, tá? Então, ficam todo mundo nessa parte, assim. E aí, na primeira que eu fui, eles colocaram a gente em círculo, um de frente pro outro, assim, em círculo, todo mundo num círculozinho. E na segunda vez que eu fui, era tipo escola, sabe? Todo mundo assim, um atrás do outro, enfileiradinho, as mesas tudo pra frente e tal. Teve essa diferença. Eu fiquei mais nervosa quando foi a primeira vez, não só porque era a primeira vez, mas também porque quando foi minha hora de falar, tipo, tava todo mundo em círculo, então todo mundo me olhou ao mesmo tempo e ficou vendo. Eu sou bem tímida pra falar assim com várias pessoas, ainda mais pessoas desconhecidas. Eu fiquei tipo, certo, mas aí eu consegui desenrolar e acho que foi por isso que eu consegui a vaga, né? Porque eu consegui desenrolar ali na hora. Na segunda vez, deixa eu ajeitar vocês aqui. Na segunda vez, já foi mais fácil, porque eu já tinha meio que uma experiência de como seria, né, a entrevista de emprego. E também porque poucas pessoas olhando pra mim, tipo, só as pessoas estavam do meu lado, algumas estavam na frente, e as pessoas estavam, né, da empresa mesmo, que estavam lá na frente, ficaram me olhando, eu achei mais fácil, não tinha tanta gente assim olhando pra mim. Mas foi essa diferença de como estavam organizadas as pessoas, sabe? Aí então, quando vocês estão organizados assim, é porque eles vão dar a sua chance de falar pra todo mundo suas características. Aí você vai falar sobre você. Você fala o seu nome, a sua idade, o que você faz na sua vida, se você faz faculdade, se você faz escola, se você terminou a escola, já você fala que já terminou a escola. Se você tá fazendo o curso, você fala o curso, o semestre. Aí você fala tudo sobre você, se tá solteiro, se é casado, se tem filho, coisas bem assim. Essa parte de solteiro e casado eu acho que não sei por que falar, mas eu falava porque eu vi todo mundo falando, eu falei também, sabe? Mas enfim, basicamente você fala as suas características. Nessa hora bate bem um nervoso, como eu disse, porque é muita gente ali, e além das pessoas da empresa, tem seus concorrentes ali com você. Dá um nervoso pra quem já tem essa timidez. Eu tenho um probleminha pra falar, assim, com muita gente ao mesmo tempo, assim, eu sendo o centro, sabe? E várias pessoas me olhando ao mesmo tempo. Eu tenho um problema pra falar com isso. Eu consigo desenrolar, mas eu fico, tipo, me morrendo por dentro, sabe? É terrível. Mas eu consegui desenrolar, só que todas as vezes, nas duas vezes que eu fui pra entrevista de emprego, nessa hora eu falei alguma besteira, ou eu fiz alguma besteira e me atrapalhei de algum jeito. Nada muito grave, sabe? Só, assim, nada muito, muito grave, mas
aconteceu e não foi o fim do mundo, tanto que na primeira vez eu passei, tá? Então, assim, se você falar, assim, dependendo do que você falar, obviamente, mas se você, por exemplo, gaguejar, ou você parar, esquecer o que você tá falando e esquecer o que você tava falando, aí eu realmente esqueci o que eu tava falando, mas, tipo, você esqueceu o que tava falando e você parar um pouco pra pensar, ou você esqueceu mesmo, aí você deixa pra lá e fala outra coisa, sabe? Tá tudo bem, não acabou pra você, isso não desclassificou você automaticamente. Eles entendem que é nervosismo, é totalmente normal. Um ponto bom é você conseguir disfarçar a timidez, sabe? Você não ficar falando muito baixinho, sussurrando e falar e cortar, sabe? Tipo, não dá pra... Você fala como se quisesse puxar assunto com a pessoa, conversar com a pessoa, sabe? E não falar e cortar. Porque aí isso demonstra timidez e eu acho que não é um ponto positivo você demonstrar timidez, ainda mais se for um cargo que lida com pessoas, tipo telemarketing ou vendas. Não é uma coisa boa você fazer isso, de falar e cortar. É bom você falar como se quisesse puxar papo com a pessoa, entende? Mesmo que você não puxe mesmo, sabe? Mas é um ponto legal, você disfarçar a timidez. Mas nervosismo, gente, gaguejar, esquecer o que tava falando, isso não vai fazer você ser desclassificado, sabe? Ou perdeu pontos, horrores. Não, eles entendem, tá nervoso, é normal, tá? Tranquilo. Uma dica que eu dou nessa hora, assim, eu não lembro agora, gente, já faz bastante tempo que eu fui numa entrevista de emprego, acho que faz um ano, um pouco mais que isso. Aí eu não lembro esse detalhe, se na hora de falar as pessoas deram boa tarde, bom dia. Mas eu acho um ponto muito positivo você fazer isso, tá? Quando você for falar, chegou a saber de falar, você fala boa tarde, meu nome é não sei quem, entendeu? Fala assim, bom dia. Só presta atenção você falar o horário certo, porque acontece muito comigo de tipo ser tarde eu falar bom dia, ser de manhã e eu falar boa tarde. Então prestem atenção nisso. Mas falem bom dia, boa tarde, porque é legal, demonstra educação e demonstra que você não tem vergonha de falar, porque como você já chega falando, meu nome é tal e não sei o que, parece que tá, tipo, sabe? Você fala bom dia, boa tarde, aí a pessoa já fica tipo, Ainda mais se ninguém falar e você falar, vai demonstrar, vai ser pontos pra você, acredite. Então, fale bom dia, boa tarde, é muito chique, tá? Depois que você fala sobre você, geralmente eles vêm falar da empresa. Ou eles falam antes de você se apresentar, ou eles falam depois, tá? Da empresa e sobre eles, quem é que tá ali. Aí vai falar sobre a empresa, a história da empresa, quem são as pessoas que estão ali, o que elas fazem. Aí geralmente eles falam como é entre eles, sabe? Como eles são como colegas de trabalho, um com o outro e tal. Aí chega a hora também que ele fala a sua função, qual vai ser o seu cargo lá, quais são as funções que você vai assumir na empresa. Aí eles já contam isso pra você saber se você se encaixa ali, sabe? Na vaga que você vai ter que fazer. Aí é horas que eles te contam o que você vai fazer lá dentro pra ver se você se encaixa, sabe? Beleza. Aí depois disso, geralmente vem a prova, tá? Que é uma provinha muito, muito simples, gente. Geralmente é muito simples, é português básico, matemática básica e uma redaçãozinha. Mas não é redação tipo Enem, é um textinho, sabe? Muitas vezes ou é sobre você, o texto, ou é sobre um tema que você escolhe. Aí, então, o que acontece? Eu já falo pra vocês treinarem redação em folha de ofício, sem linhas, e escolher um tema e fazer a redação antes. Escolha um tema para entrevista de emprego, assim, escolha um tema para redação de entrevista de emprego, para você manter esse mesmo tema sempre que você fazer entrevista de emprego. Porque para inventar o tema na hora e o texto, eu acho bem complicado. Eu me complico toda para fazer um negócio assim, inventar o texto. Você tá muito nervoso, é entrevista de emprego, você tá nervoso, já vá preparado, entendeu? Já vá ali no pique, um dia antes ou um tempo antes de você ir pra entrevista de emprego, escolhe um tema, assim, que tenha a ver com o mercado de trabalho ou com alguma coisa de economia, alguma coisa assim do tipo, sabe? Ou um tema mais sério mesmo, tipo preconceito ou coisas assim, que você pode lidar no ambiente de trabalho. É bom você falar sobre esses temas assim, mais sérios, sabe? E fazer um texto bacana, assim, legal, com introdução, desenvolvimento e conclusão, enfim. É bom você focar também esses temas no mercado de trabalho, dentro de uma empresa. É legal você fazer isso, mas aí você pode fazer isso antes e já manter ele na tua cabeça, porque é bacana você sair preparado, vá por mim. Mas em relação à prova de português e matemática, geralmente são provas muito fáceis. Se são assim, em relação a... Se o seu cargo, por exemplo, é de vendas, é logística, aí vão ser perguntas que você vai ter que lidar no dia a dia.
Então ele vai te dar que fulano comprou tal e tal coisa, aí ele quer que você some, tipo, o que ele comprou, mas aí ele soube de um desconto, aí quer que você sabe o desconto que ele vai ter tal preço, no preço total da coisa, mas geralmente é um desconto bem básico que eles fazem, que eles pedem, sabe? Tipo, são coisas muito básicas que você vai lidar no seu dia a dia, assim. Devolução, aí quer saber, devolução, entendeu? Coisas básicas, conta de ensino fundamental, assim, é muito básico. Ou coisas que você consegue resolver uma regra de 3. São coisas fáceis mesmo, sabe? Conta de divisão, soma, nada assim muito elaborado. E os enunciados de português são coisas fáceis. Geralmente as perguntas são, geralmente você marca as alternativas que todas as palavras estão certas. Então você tem que ver, é bom saber um pouco mais de gramática, assim, pra você saber qual é a palavra que tá certa. Uma das questões vai estar todas as palavras certas e nas outras vai estar alguma coisinha errada. Um C cedilha ou vai estar um SS ou alguma coisa assim, muito básico, assim, errado. Aí você tem que saber marcar a certa, né? Porque é uma questão bem fácil. Quando é uma questão que tem enunciado de português, é muito fácil, assim, nada muito elaborado, até porque não é tanto tempo que eles te dão pra fazer a prova. Então não teria porquê fazer uma prova difícil se não vai dar tanto tempo pra fazer, né? Então, em relação à prova, pode ficar de boa que não é nada muito elaborado, muito difícil. E a redação é só você saber, assim, se for você querer também fazer uma redação sobre si mesmo, sobre si próprio, você pode já adiantar uma redação em casa, até porque às vezes para você falar sobre suas qualidades e defeitos é bem difícil. E, gente, outra coisa também, nessas coisas assim, eu lembro que na primeira dinâmica, eu lembrei disso agora, eles falaram pra gente dizer sobre qualidades e defeitos. Inclusive foi nessa hora que eu dei uma leve escorregada, porque você tem que escolher um defeito e ficar esperto. Pense no que aquele defeito seu que você vai dizer pode lhe prejudicar na vista da pessoa que vai te contratar. Lembre que aquela pessoa ela não te conhece. Ela não sabe quem você é, ela não sabe como você trabalha. Então, se você diz que tem um defeito tal, tem uma qualidade tal, tal e tal, aí defeito, você tem um defeito que te queima total. Às vezes você sabe até fazer tudo certinho, assim, não se complica na hora de trabalhar, mas aí você falou aquela coisa que vai dar uma impressão errada, entendeu? Então, na hora que você for falar um defeito, pensa bem que defeito você vai falar. Às vezes eles pedem isso, pra você dizer 3 qualidades suas e 3 defeitos, ou diga qualidades e defeitos seus. Aí você tem que dizer e explicar por quê, entendeu? Aí, fique esperto. Se eu não me engano, eu lembro que na primeira entrevista de emprego eu falei sobre atrasos, que eu me atrasava um pouco, que eu era meio perdida com atrasos. Aí, isso meio que me queimou, assim, que ela não me conhecia. Então, ela meio que me queimou isso do atraso. Aí, ela perguntou pra mim, assim, pra todo mundo, mas o que você faz pra lidar com isso do atraso? Aí, eu expliquei que pra evitar me atrasar, eu colocava os alarmes, eu dormia mais cedo, se eu tivesse coisa de manhã, assim, pra fazer. Eu dormia mais cedo pra não perder o horário da manhã. Aí eu tentava sair mais cedo de casa pra não chegar, porque era melhor chegar antes do que chegar depois, entendeu? Aí eu soube explicar o que eu fazia pra suprir isso do atraso. Mas eu falei sobre atraso e isso me queimou, até porque eles não me conheciam, entendeu? Então tem que ficar bem esperto com qual defeito você vai falar na entrevista de emprego, tá? Fica bem ligado com isso. Depois dessa provinha, eles geralmente chamam uma pessoa individualmente. Na segunda entrevista que eu fui, não teve isso. Depois da provinha, você falou as coisas lá que você tinha que falar. Eles me perguntaram de qualidade e defeito nessa segunda entrevista. Eu fui na primeira que perguntaram. Na segunda não perguntaram nada, assim, só sobre mim mesmo, coisa básica. Eu fiz a prova, eles falaram da empresa e acabou. Na primeira que foi bem mais elaborada, sabe? Aí, na primeira, depois que teve tudo isso, da provinha e tal, eles começaram a chamar um por um pra ter uma entrevista individual com as pessoas da empresa. E acho que, se eu não me engano, eram 3, 4 pessoas, que foram, inclusive, pessoas que trabalharam comigo. Tipo, inclusive, tava lá a minha orientadora, que trabalhava na mesma sala que eu, tava um outro rapaz que trabalhava na sala do lado. Então, estavam pessoas que trabalharam no meu dia a dia, estavam ali comigo, sabe? Então, assim, eles começaram a perguntar sobre mim, coisas que eu já tinha falado lá naquela hora, na frente de todo mundo. Eles perguntaram novamente pra eu explicar sobre a faculdade que eu fazia veterinária em outra faculdade na época. Então, eles perguntaram sobre o curso, o horário e tananã. Perguntaram várias coisas se eu saberia lidar com tudo isso. Aí, eles começaram a me colocar situações que poderiam acontecer no meu dia a dia no trabalho, para eles verem como é que eu ia lidar com isso. Também é uma coisa que eles fazem, porque eles têm que saber como é que você vai lidar no trabalho, né? Se você consegue, na hora que ele te pergunta
Tipo, aconteceu isso e isso, como você resolveria? São coisas que eles sabem que podem acontecer no dia a dia de um trabalho, naquela empresa, naquele cargo específico. E ele quer saber na hora, assim, ele bateu pra você o assunto, ele quer saber como é que você vai lidar com isso naquela hora. Então, teve coisas que eles me perguntaram em relação a documentos. Você tem que entregar um documento tal, mas aí chegou um documento tal que é mais importante, mas você não tem tanto tempo para entregar nem o primeiro nem o segundo. Como você vai fazer, entendeu? Aí eu tive que explicar como eu faria para conseguir administrar o tempo e fazer os dois sem atrasar nenhum, entendeu? Você tem que se virar. Isso foi só uma das coisas que eles me imporam, assim, uma situação que eles colocaram pra mim, eu tive que resolver ali na hora da frente deles. Uma coisa que eu falo também, principalmente na hora que vocês estão falando só com eles, evitem demonstrar vergonha, tá? Até porque, tipo, timidez. Vergonha que eu falo é timidez. Até porque aquelas pessoas ali, provavelmente, são as pessoas que tu vai trabalhar no dia a dia. Então não tem por que tu mostrar vergonha ou timidez para aquelas pessoas. Se você demonstrar nervosismo, eles vão entender, como eu já falei. Eles vão entender nervosismo, você tá na entrevista de emprego, é normal acontecer, é do ser humano, é normal, tá? Acontecer nervosismo. Mas você tá com vergonha, timidez, eles conseguem perceber, sabe? Então, toma cuidado com isso, com essa questão da vergonha, com a timidez. Tenta disfarçar o máximo possível, tenta desenrolar. Não é nada demais, são só outras pessoas ali com você e eles só querem saber sobre você, basicamente. Eles não querem nada demais, só saber sobre você e sobre como você lida com as coisas. Então é só isso, não precisa ter vergonha, timidez. Pode ficar tranquilo, o nervosismo não vai te desclassificar totalmente, até porque eles vão entender e tá tudo certo. Mas esse foi o vídeo. Se vocês têm mais dúvidas, deixa aqui nos comentários que eu respondo aqui embaixo mesmo, tá? Pode deixar aí as perguntas aí embaixo. Eu espero muito que tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, que é muito importante pra mim. Se inscreve no canal se ainda não tá inscrito, me ajuda a crescer o canal, é muito importante pra mim também, tá? E eu te vejo no próximo. Beijo!